Oi, tudo bem? Vamos começar então o podcast Propósito, caminhos possíveis para uma vida com mais propósito. Há alguns meses eu navegava pela internet e eu encontrei e fui impactado por uma voz, por uma imagem, por uma história, e então eu comecei a segui-la e observar os movimentos de conteúdo que ela faz na internet para tocar tantas famílias, tantos corações pela devoção, pela fé católica, pela família. Luísa Demarré Agnelli, ela tem mais de 300 mil seguidores nas redes sociais e em vídeos curtos. Ela dá dicas sobre família, sobre matrimônio, sobre filhos. E é minha convidada hoje aqui no podcast Propósito. Finalmente nos encontramos. Oi, Luísa. Olá, boa tarde aí, né? Bom Aqui dia, onde boa eu moro, tarde, em boa Orlando. noite. Pois é o bom dia, boa tarde, boa noite serve para todo mundo. E estamos aqui para o mundo pela internet, né, Luísa? Sim, sim. Esse é o poder da internet, é o poder que a gente pode utilizar para o bem, para acabar com o mal realmente que nós pensamos, né? Eu falo isso porque Nossa Senhora, ela diz em Medjugorje que ela acabaria com o mal com as próprias armas dele. E quando a gente pensa em internet, a gente às vezes pensa em muitas coisas ruins que ela pode causar, né? Mas quantas coisas boas nós estamos podendo produzir para evangelizar hoje em dia? Quantas pessoas, adultos, estão voltando para a fé católica verdadeira de berço agora somente? Porque estão descobrindo através da internet a própria fé. Isso, para mim, é incrível. E voltar no tempo assim e olhando que lá atrás, quando nós estávamos sendo evangelizados pela família, quais são as referências que você traz lá da sua história para o agora, para a sua família? E antes, porém, você pode falar um pouco sobre essa tua construção na fé católica, na família. Conta sobre você agora, Luísa. É um prazer estar aqui, né? Primeiramente, poder falar um pouquinho da minha história, viu, Marcelo? Muito obrigada pelo convite. Então, a minha circunstância de vida, ela não é uma circunstância comum, eu digo, infelizmente, não ser comum, porque é uma circunstância que deveria ser comum, mas não é tanto o que nós vemos por aí. O que é isso? Eu vou fazer uma cara para a internet. Eu realmente nasci num lar verdadeiramente católico. Os meus avós, eles já eram de terço em família, diário. Meus pais se conheceram, eles no namoro já introduziram a devoção, né, a Nossa Senhora, ao Santo Terço diariamente, e levaram toda essa construção para a vivência da minha família, né, que eles construíram comigo e com os meus irmãos. E isso eu falo do texto porque eu sou uma apaixonada pelo Santo Rosário, né? Então, eu sei do valor que tem, e eu acredito piamente nas aparições de Nossa Senhora em Fátima, em Lourdes, em La Salette. E ela sempre diz que a família que reza o terço todos os dias, unida, permanece unida. E isso é uma grande verdade que eu vejo que eu tive desde o início no seio familiar e me ajudou muito. Eu digo assim, a conversão, ela é uma caminhada diária, porque nós vamos nos convertendo à medida que vamos dando sucessivos sims a Deus. Aí o nosso coração vai ficando mais voltado para Ele. Não é simplesmente um momento de vida, mas é um momento constante de vida. São vários momentos, né, que você vai caminhando. Então, eu tive uma circunstância de vida, eu não tive uma grande conversão, mas é uma caminhada que eu tento ter todos os dias,
mas que eu agradeço muito a este início que foi lá no seio familiar, lá eu digo dos meus avós. Meus pais, eles foram líderes de grupo de oração. Da partir disso foram também, desde que eu nasci, para encurtar a história, o Senhor colocou no coração deles. Meu pai trabalhava com turismo, mas para ser um turismo que tivesse ainda mais frutos. Então ele foi para a área de peregrinações católicas. Se orgulha, nós nos orgulhamos de falar que somos 100% católicos, né? Porque as nossas crenças sobre verdade e justiça, elas não simplesmente vivem na nossa cabeça, mas elas vão definir, ser base de como nós agimos em tudo. Então, se nós somos de fato católicos, nós levamos isso também para o nosso trabalho. Então, eu estou dando aqui um panorama que eu vim dessa circunstância. Mas essa caminhada de ter uma conversão, ela precisa ser até o fim da vida, senão você vai para trás. Isso agora cabe a mim, cabe a minha pessoa, não mais aos meus pais ou aos meus filhos. Nós respondemos pelos nossos atos. Então, é isso que eu falo hoje na internet, precisamos dar os nossos passos. Muitos maridos, um vem, reclama do outro, ou então reclama do filho. Eu falo, olha para você, cabe a você dar os seus passos. Eu sei que as circunstâncias de vida de cada um são diferentes, mas a gente não pode se vitimizar ou então se vangloriar demais. É preciso olhar para si e falar, o que Deus espera de mim? Eu preciso caminhar agora. É que me foi colocado trilhos lá atrás. Meus pais me deram esses trilhos, mas cabe a mim percorrer por esses trilhos. Cabe a cada um de nós. E isso faz toda a diferença para a gente ter boas escolhas na vida. Senão a gente acaba, nas nossas péssimas escolhas, vivendo uma subvida. O que é a subvida? É não ser tudo aquilo que Deus espera que a gente seja. E isso nos traz tristezas. Como é que foi esse seu encontro com Jesus das Santas Chagas? Eu vejo que você hoje carrega aí no seu coração, no seu peito, o terço de Jesus das Santas Chagas. Como é que foi esse encontro? Então, eu não sei se todo mundo já sabe, né? Então deixa eu deixar claro aqui. Eu moro nos Estados Unidos, em Orlando. E o padre Reginaldo Manzotti, ele faz uma missão nos Estados Unidos. E numa dessas missões, ele sempre vai mais para Boston, não para Orlando. Mas aqui em Orlando estava precisando muito que ele viesse, sabe? A comunidade brasileira tem crescido bastante por aqui. Mas é um local mais difícil, às vezes, de ter acesso ao espaço. Mas eu conto aqui, o padre que recebe o padre Manzotti lá em Boston é um padre amigo meu, que viaja conosco pela Demaré Tour até, e é amigo do padre Manzotti também. Então, eu consegui, meu pai na Demaré e tudo, arranjar um espaço para o padre Manzotti poder vir aqui pregar, fazer a missão nos Estados Unidos, em Orlando. E nessa noite especial que ele veio, já no outro ano, foi em 2022, quando eu encontrei com ele. Enfim, foi bem assim, fui pega de surpresa. O padre Adriano e o padre Manzotti estavam pedindo para as pessoas ficarem à frente ali, né, aqui em Orlando, de uma missão e tal. E, enfim, aí eu fui lá, né, para receber a capelinha. Mas não tinha mais para mim. E aí o padre pegou e falou assim, não, eu vou te dar o meu próprio terço, porque você tem uma missão aqui muito importante. E o Senhor quer estar contigo. E eu vi ali realmente uma grande
uma resposta de Deus através das palavras do Padre Manzotti. Porque o que acontece? A partir desse momento, as coisas aqui para a comunidade brasileira começaram a acontecer. E por que começaram a acontecer? O pároco da minha igreja, eu falo que o céu e a terra estão ligados sempre. Então, a partir do momento que o padre me deu o terço com os dizeres, eu digo que o céu abriu aqui as portas realmente para acontecer a comunidade brasileira na minha paróquia. O padre da minha paróquia é um padre americano muito bacana e ele me estou encurtando, tá? Ele me chamou e falou: Luísa, eu quero te dar uma missão. Eu falei para mim, você vai organizar um grupo aqui para brasileiros. Então, o que acontece? A partir dessa presença do Padre Manzotti aqui, às vezes as pessoas pensam, poxa, o Padre Manzotti já tem uma série de trabalhos lá no Brasil, várias pessoas, por que tem que vir para os Estados Unidos? Porque nós somos um só rebanho. A vinda dele aqui para os Estados Unidos abriu as portas para que a comunidade brasileira fosse vista aqui em Orlando. E o Senhor foi me utilizando nisso, entende? Então, a devoção às Santas Chagas na verdade, ao Santo Terço, ao Santo Rosário de Nossa Senhora, que eu digo que, através do Padre Manzotti, que é desse das Santas Chagas, eu consigo perceber que a presença de Deus passou a ser mais forte ainda na minha vida. Até porque eu sempre falo, né? Nossa Senhora diz nas aparições dela que a oração mais meritória depois da Santa Missa é o Santo Rosário. Mas o que faz ela ser a mais meritória? É a meditação das Santas Chagas de Jesus, nos mistérios dolorosos. E os mistérios dolorosos não tem a ver com o texto das Santas Chagas? Tem a ver. Então, na verdade, foi Deus que foi unindo essa minha devoção ao Rosário com o encontro do Padre Manzotti para conseguir liderar aqui a abertura maior para a comunidade brasileira e para os pontos da cidade, porque a comunidade está crescendo bastante. Eu te digo, eu tenho 4 filhos. Para mim tem sido assim uma aprovação eu conseguir estar à frente. Então, na verdade, meus pais e outras pessoas estão ajudando. Mas é isso, assim, para começo de conversa, como que, se você que está aí do outro lado tem dúvidas da ação de Deus, é porque você está distraído. Deus, ele age a todo momento na nossa vida. Basta que a gente se atente a ele, se atente ao mundo espiritual, se abra para isso. Reze, a oração é o céu para nós. Enquanto o Padre Manzotti estava ali pregando, eu estava rezando internamente, pedindo para Deus para que ele pudesse abrir cada vez mais o espaço para os brasileiros e tal, e de repente foi acontecendo isso. De repente ele me deu o texto dele, ele nem sabia do que eu estava pedindo. Então, a oração, ela nos une em um só corpo, em Cristo mesmo. E a gente vai vendo isso ao longo da nossa trajetória de vida, à medida que a gente diz esses sucessivos sims à nossa vida de oração. É o alimento da nossa vida espiritual. Assim como a gente precisa comer todos os dias, senão a gente fica fraco, se a gente não tem, eu falo, as bolinhas do terço, a gente fica fraco também, minimamente, né? Então, enfim, eu tô falando sem parar, vou deixar o Marcelo falar um pouco. Não, você fala com tanta propriedade, com tanta devoção, e isso nos faz melhores ouvintes. E você tocou num ponto muito importante. Deus age todos os dias na nossa vida. É importante estarmos alertas e observantes para alcançar esses detalhes do nosso sagrado, né? Então, conta como é que foi você vivendo hoje nos Estados Unidos, mãe de 4 filhos,
casada, sua família. Como é que foi a sua trajetória e principalmente essa decisão de deixar o seu país e viver e fazer a sua própria missão nos Estados Unidos? Então, eu sou carioca, sempre amei morar no Rio de Janeiro. Mas eu sempre gostei da ideia de ter experiências novas. Eu, quando era mais nova, cheguei a fazer um intercâmbio em Roma, e desde aquele intercâmbio eu botei no meu coração que eu gostaria de ter outras experiências, porque me fascina a história do mundo, né? Eu tive muita oportunidade de viajar, guiando, eu sou guia também de peregrinações, então eu levei já em muitos países. Dei uma parada agora com 4 filhos. Por quê? Porque eu vejo a ação de Deus em cada local diferente do globo terrestre. É interessante a gente conseguir perceber como que nós somos e ao mesmo tempo iguais. Somos completamente diferentes, mas todos nós buscamos o infinito. Todos nós buscamos a eternidade. Todos nós buscamos a transcendência. Todos nós queremos a vida eterna e o amor, não é verdade? Todas as culturas procuram, de alguma forma, ser amadas. As pessoas procuram ser amadas. Então, isso me trazendo uma certa. Não só curiosidade, mas uma certa certeza cada vez maior da minha própria fé, onde todas essas respostas são encontradas, que é na autorrevelação de Cristo, de Deus, que é na Igreja Católica, porque ele sim, de fato, fundou uma igreja. Se você estuda, vai estudando, você vai vendo que não existe outra igreja. E aí, o que aconteceu? Eu casei e desde sempre eu falei que eu queria ter meus filhos aqui. Era um desejo que eu tinha, porque, enfim, eu era um país que me atraía, eu vinha muito de férias para cá. Mas, enfim, não foi exatamente para eu fazer uma missão só. Eu queria ter um pouco de experiência aqui e acabou que surgiu a oportunidade da empresa, a família, vir para cá, a Demarretur. Então, eu acabei tendo a oportunidade de vir. Meus filhos acabaram nascendo aqui e Deus foi, então, aproveitando esse desejo para unir ao desejo dele, de cuidar do povo dele. Deus cuida de todos nós, ele não cuida de um, ou 2, ou 3, ele cuida da humanidade inteira. Então, ele vai unir o que está no seu coração, no meu coração, para cuidar de mais pessoas. Então, ele é esse pai amoroso, ele além de nos capacitar, ele nos enche de pequenas alegrias e pequenas vitórias. Eu digo pequenas porque o que está nesse mundo aqui é tudo sempre pequeno. Eu vir morar nos Estados Unidos foi uma alegria para mim, porque era um desejo do meu coração. Mas é pequeno comparado, de fato, a querer ir para o céu, entende? Mas me foi concedido. E aí, a partir disso, eu tenho também o que ele me pede, que é para estar à frente de uma missão aqui. Então, é aquilo que a gente estava conversando. Basta a gente não ficar, basta que a gente comece a dizer sucessivos sims. O que significa não ser distraído? É olhar ao nosso redor e sair daqueles olhos que ficam olhando para baixo, mas olhem para o céu. O que é isso? Eu olho todo dia e olho para o céu e falo, nossa, Deus existe, Deus está aqui. O que você quer que eu faça? Bom dia, Espírito Santo, o que você quer de mim? O que nós faremos juntos hoje? E a partir disso a gente fica mais atento para as pequenas ordens mesmo, que Deus nos dá. E não é fácil, porque nós temos os nossos defeitos. Quem ouve assim, né? Às vezes, eu estou resumindo, parece que é simples. É para ser simples, explica pelos nossos pecados, pelas nossas dificuldades, a nossa preguiça. Se a gente ficar focado
nisso, de olhar para o céu e falar essas pequenas frases, rezar o nosso rosário, a gente consegue não desfocar do que falta para nós, que é a eternidade no céu. E aí, por isso que eu volto mais uma vez na minha devoção ao rosário, a Nossa Senhora das Aparições. Ela diz em Medjugorje que a passagem de Mateus 6, 24 a 34, é a passagem que toda casa tem que ter com a Bíblia aberta em casa. Praticamente, ela diz isso, praticamente, né? Com outras palavras, mas é praticamente isso. Porque nessa passagem se resume a nossa vida, o que deve ser a nossa vida. A cada dia basta o seu cuidado, está nessa passagem. E também, ela começa a passagem com: ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará outro, né? Então, ou a Deus ou ao dinheiro. O que significa isso? Onde que nós vamos botar o nosso coração? Aonde nós vamos colocar a nossa vida? Não podemos ter preocupações. Então, primeiro buscar o reino de Deus, o resto será acrescentado. Quem olha assim, Luísa, você está aí bem de vida, está nos Estados Unidos, Deus está querendo me dar e eu estou fazendo por onde estou trabalhando. Mas a nossa preocupação precisa ser a nossa vida eterna com Ele. E a cada dia basta o seu cuidado. Não se preocupa com o dia de amanhã. Tem que pagar a conta tal, tem que fazer não sei o quê. A cada dia basta o seu cuidado. Nossa Senhora nos traz essa passagem para nos fazer focar sempre naquilo que importa. E o que é urgente se resolve. Foca no que é importante, que é o próprio Deus. O urgente se resolve. Eu vejo você com o seu cenário aí na sua casa, Nossa Senhora de Lourdes. Qual é a sua proximidade com Nossa Senhora de Lourdes? Quando eu amo Nossa Senhora, todas as aparições dela, eu tenho um carinho especial. Sobre Nossa Senhora de Lourdes, quando eu ainda era da faculdade, não era do colégio não, já era da faculdade, uma das peregrinações, meus pais sempre me levaram nas peregrinações, e isso fez com que eu me decidisse trabalhar com eles. E uma dessas peregrinações a Lourdes, eu entrei lá, não sei se o senhor já teve a oportunidade de ir, Marcelo, mas tem ali as famosas piscinas de Lourdes. O que são essas piscinas? É o local onde Nossa Senhora pediu para Santa Bernadette cavar e encontrar água, que a gente chama de água do céu, apesar de ser 100% água comum, ela tem algo especial. Ela tem ali o toque de obediência. E a obediência cura. E aí, essa água, ela foi direcionada para que as pessoas pudessem entrar de corpo inteiro, que são as chamadas piscinas de Lourdes. E nesse momento ocorrem muitas curas, tanto de corpo quanto de alma, que é a promessa de Nossa Senhora de Lourdes, né? Que ela fala que ela está ali para curar tanto feridas do corpo como as feridas da alma. E quando eu fui a primeira vez lá em Lourdes, eu entrei na fila e estava super feliz ali, rezando o meu terço. Na fila a gente fica rezando o terço e tal. Só que eu levei um balde de água fria mesmo, porque eu saí dessa piscina de luz, desse banho de luz, aos prantos. Nossa Senhora me mostrou todos os meus pecados naquele momento, coisas que eu não sabia que eu tinha, coisas que eu achava que a gente nem pensa muitas vezes que é um problema. E eu consegui ver o horror da minha alma. E eu chorei muito. E desde aquele dia, como eu falei, a conversão ela é um passo que a gente dá diariamente. Tem dias que a gente vai conseguir dar mais do que um passo. Tem dias que a gente vai dar meio passo. Mas é importante a gente dar sempre passos para frente, para não ir para trás, porque senão o vento do mundo nos leva para trás de volta. E aí a gente sai desse caminho de conversão.
E tem dias que a gente dá mais passos maiores. E esse dia foi um dia que eu dei, eu acho, alguns passos maiores. Foi o dia que eu saí da piscina de Lourdes percebendo a, tudo de ruim que eu era. Então, eu digo que eu fui limpa ali por Nossa Senhora. Nossa Senhora me deu uma boa limpeza, mas assim, para aquele momento, né? A limpeza agora continua, é que nem limpar a casa. A gente limpa a casa, aí fica linda a casa. Aí daqui a pouco já está no uso e ela já vai ficando horrível de novo. A gente tem que estar limpando sempre. E a nossa alma é isso. A gente precisa limpar a nossa alma. E onde a gente limpa? É na confissão. Mas a gente, para poder limpar na confissão, a gente também tem que saber confessar. A gente precisa reconhecer os nossos erros bem. E Nossa Senhora me deu essa graça, ela me deu ali uma forma de ver os meus erros, ver as minhas impurezas, aonde estavam as sujeiras. Não basta eu pegar e falar, agora eu vou limpar a minha casa, mas eu não ter condições de limpá-la. E que é isso? Eu não ter os ingredientes corretos, as sujeiras vão permanecer. Quais são os ingredientes corretos para a gente fazer uma boa confissão, por exemplo? A consciência. Em especial varrer para baixo do tapete, né? Muito prático e comum. Não estou vendo. Varre aqui um pouquinho, depois eu arrumo. Por favor, pode continuar, Luísa. É isso. Muitas vezes a gente vai adormecendo a nossa consciência com esse varrer debaixo do tapete, né? A gente faz o quê? Não é tão grave assim não pedir perdão agora para o meu marido, por exemplo. Você falou que eu falo para famílias, né? Amanhã eu falo com ele, isso não é tão grave. Aí você vai acumulando debaixo do tapete. Daqui a pouco, essa poeira debaixo do tapete, ela não consegue mais sair. Porque ela gruda no tapete. Então, toda vez que a gente vai deixando de lado, não tem problema eu levantar depois dos meus filhos. E aí você aumenta aquela preguiça. As nossas más escolhas vão adormecendo a nossa consciência sobre a nossa necessidade de sermos santos. Nós temos não só um dever de ser santo, porque só entra no céu quem é santo. Às vezes as pessoas, eu falo isso e falam assim, mas que isso? Ué, esqueceram da doutrina ou não conhecem a doutrina? Só entra no céu quem é santo. Então, além de nós termos a necessidade de sermos santos, termos o dever de sermos santos, nós temos também a necessidade. O que é isso? A nossa alma tem esse desejo de amor e de amar mais. Como é que você vai amar mais tendo preguiça? Sua esposa te pede, ela precisa pedir, você tá entendendo? E você tocou num ponto muito importante, que é sobre o amor. Como é que você vai ser amado se você se larga, né? Começa aí. Como é que alguém vai te amar se você vai dormir até mais tarde, vai negligenciar de alguma forma o teu dia a dia, a tua rotina, as crianças, e vai deixando, procrastinando, varrendo para baixo do tapete. Daí surge a admiração, né? Você se admiraria agindo dessa forma? Você se admiraria, e isso é uma pergunta ampla, né, que vale para todas as pessoas nesse instante, como é que você se enxergaria ausente de você mesmo? É amplo? Aí entra a depressão. Perfeito. Entra a ansiedade, porque quando nós começamos a agir fora do que Deus espera de nós, ainda que você não saiba, ainda que seja alguém que não tenha religião, ela agindo, todo mundo sabe que preguiça é ruim. Existem coisas básicas, todo mundo sabe. Então, quando nós agimos escolhendo o que aparentemente é mais fácil, mas não o melhor, vem a tristeza, vem a desordem dos sentimentos mesmo. Porque nós só conseguimos nos ordenar próximos de Cristo. Agora, não podemos também ficar achando que é um grande problema toda a queda que a gente tem.
Porque não depende de fato de nós conseguirmos ser bons, depende de Deus. Depende do meu sim, da minha entrega, mas eu sou fraca. Então, se eu cair, eu não posso ficar pensando, nossa, eu não acredito, ficar horrorizada comigo mesma. Eu não sou essa coisa maravilhosa que Deus é. Então, eu preciso dele. Então, eu vou e volto lá para a confissão, peço perdão, falo, Senhor, me capacita de novo, eu preciso estar contigo. E esse movimento, cada vez maior, cada vez mais rápido, faz com que a gente caia menos, mas ainda assim a gente cai. Mas esse desejo precisa ser real, precisa ser fortalecido. E o que acontece? Qual é o maior motivador da nossa vontade? Para que a gente tenha uma vontade determinada em querer o bem? O amor. Então, o amor de Deus, ele vai nos conseguir ser o nosso maior motivador em querermos ser melhores. E por isso a oração é muito importante. A pessoa que não reza, ela vai se perder. A pessoa que não reza, ela não vai se salvar. Porque ela não vai conseguir se aproximar de Deus. Ela vai cair e vai ficar no chão. E isso é muito grave nos tempos atuais. Por quê? Existe a ideia muito de que nós podemos fazer tudo, basta a gente ter a nossa determinação. Ou então que, enfim, né, aquela ideia de, sei lá, força do pensamento, sei lá. Você vai se perder em algum momento, você não vai ser forte o tempo inteiro. Você vai cair. E você vai ter as suas desordens ali diante dos seus olhos. Quem nos dá a ordem, verdadeiramente, é essa união com Deus. Isso é através dos sacramentos. Como é que começou então, já que falamos sobre amor, como é que começou a tua história de amor aí nos Estados Unidos até que chegassem as 4 crianças? Então, mais uma coisa que todo mundo pensa. Meu marido não é americano. Ele é brasileiro paulista. É que ele parece bastante americano, né? Ele é bem alto, ele tem 1,93, 1,92. E é branco, louro de olho azul, né? Mas ele é brasileiro, paulista. Mas ele é uma... Eu falo da minha devoção a São José. Isso tem tempo? Posso falar? Luísa, o nosso encontro já estava agendado há tanto tempo, hoje vamos bater papo. Você está na sala Então da tá sua bom. casa e eu me sinto aí com você. Então tá, isso é para dar esperança às mulheres solteiras, tá bom? Bom, a minha mãe, ela rezou para o marido dela, para encontrar o marido dela desde os 13 anos de idade. Porque, como eu disse, a minha avó, mãe da minha mãe, sempre a orientou, sempre foram de um lar católico, então sempre teve essa noção de que o casamento é algo sonhado por Deus conosco. Então, a minha mãe morava no Rio de Janeiro, ela ia diante lá da imagem de Santo Antônio, que tinha na igreja que ela frequentava, e pedia para encontrar um bom marido. Só isso, ela botava ali que ela gostaria de viajar o mundo todo. E veja, né? Casou com meu pai, viaja o mundo todo, toda hora, ainda por cima fazendo peregrinações católicas. Bom, passado isso, quando foi chegando na minha época, quando eu era mais recente, minha mãe falou: minha filha, reza para Santo Antônio para ir preparando um bom casamento para você. Aí eu olhei bem, eu, colérica, né? Quem conhece os temperamentos, eu, não. Não, Santo Antônio não foi casado. Santo Antônio, você pode ser muito legal, mas você não foi casado. Eu vou rezar para São José. E eu me virava para São José e falava: São José, você é escolhido para ser o pai do próprio Filho de Deus. Então você vai me arranjar um bom marido, porque você deve ter sido o marido perfeito. E nessa oração, qual era a minha preocupação? O que acontece? Nós, lá na Demaré, a gente trabalha com muitas famílias, logicamente. Então, nós conhecemos muitos casos de famílias, às vezes, felizes, graças a Deus, e outras que passaram por bons bocados. Às vezes, bem tristes até. E eu
né, adolescente ali, jovenzinha, eu olhava aquilo e falava, meu Deus, me ajuda a ter boas escolhas e a ser forte, porque às vezes as pessoas casam apaixonadas, decididas, mas vêm tribulações muito grandes e de repente acontece uma separação. Me ajuda a encontrar uma pessoa que eu goste, mas que o Senhor deseje para mim. E que eu seja forte. E nisso tudo, rezando para São José, eu ainda botei assim, então para eu conhecer essa pessoa, para eu saber que Deus deseja essa pessoa para mim, que essa pessoa, eu faço assim mesmo, a intimidade é uma desgraça ou uma graça. Eu falo assim mesmo com Deus, eu falo, meu Deus, São José, fiz uma lista ali, eu vou fazer uma lista com as principais características assim que eu gostaria no meu coração, diante desse meu marido, que meu marido tivesse. Mas eu apresento aqui para que você una, Senhor, com o que você deseja, porque eu não quero que seja só do meu coração, mas que seja do seu coração. E São José vai me apresentar a pessoa, eu vou reconhecer aquela que não tem. Então, vai me pedir em namoro sem tentar me beijar, em pleno século XXI, Marcelo. É um desafio, né? É o desafio Sim. do dia a dia. Então você. Peraí, Sim. calma, agora conclua que você falou do santo casamenteiro, depois pediu a São José e conta mais aí. Tá bem interessante essa história de amor. E aí eu falei que ele me peça em namoro, essa pessoa que me peça em namoro sem tentar me beijar. Isso nunca tinha me acontecido, né? Assim, de a pessoa não tentar me beijar. Você sai com uma pessoa, a pessoa tenta te beijar, eu já não queria. Eu falo, não. E aí eu botei isso. E aí o que aconteceu? Eu ainda falei assim: olha, Senhor, você existe, eu tenho certeza que você existe. E o Senhor consegue, se o Senhor é o Pai de todos do universo, que se a pessoa que você deseja para mim estiver no Japão, existe a internet, que venha do Japão pela internet ou de qualquer lugar que seja. E acontece que ele veio pela internet, só que ele morava no Rio. Enfim, começou. Ele me pediu autorização, na época era Facebook, e eu nunca tinha visto ele. Eu falei, bom, mas era bonito, né? Aí eu falei, gente, é esquisito isso aqui. Acabou que ele falou assim, não. Acabou que ele falou que me via na igreja. Foi o anjo da guarda dele que ajudou ele. Porque ele não ia à igreja tinha muito tempo. Ele falou, não, eu te conheço da igreja tal que você frequenta. Eu falei, bom, eu vou nessa igreja mesmo, né? E acabei conversando com ele pela internet. O que aconteceu foi o seguinte: ele já não ia na igreja há um tempão, mas ele me reconheceu numa das vezes que ele foi na igreja, meses antes, de uma academia que ele malhava. Olha só como Deus é. Por isso que eu estou te falando, Marcelo, que a oração ela toca o céu. Eu malhei numa academia lá na Barra da Tijuca por uns 2 anos, saí dessa academia e fui para uma outra. Eu já estava nessa outra, já tinha mais de 2 anos. Ele lembrava de mim dessa academia. Num dia de Páscoa, ele foi na missa, me viu, reconheceu. Porém, eu fui fazer meu intercâmbio. O que eu quero dizer é o seguinte: foram meses de distância. Assim, dele não me ver e eu nunca ter trocado um olhar da minha cabeça com ele. E aí ele me manda essa. Então eu comecei a conversar com ele, e aí ele fala assim: nunca soube o seu nome. Ele me promete isso até hoje. Ele jura de pé junto. Ele fala: amor, eu nunca soube o seu nome. Eu te via na academia, te achava bonita, depois te reconheci e o Facebook me sugeriu a sua amizade. Olha ele, que venha da internet. Facebook me sugeriu a sua amizade, eu reconheci o seu rosto e pedi. Eu falei, mas como é que você me diz que me conheceu da missa que eu frequentava? Porque eu te vi uma vez, eu supus que você ia sempre, porque você estava muito compenetrada. Então, enfim. E aí, daí eu conheci ele ao vivo, conheci assim, marquei de ir
conhecia, né, pela internet, fui encontrar no Caldão em pleno assim, meio-dia. Troquei 2 palavras com ele, ele começou a me chamar para sair. Na 4ª vez que ele me chamou para sair, ou 5ª, ele já me pediu em namoro. E eu nem ia aceitar, porque eu não estava envolvida ainda, apesar de ter achado ele bonito, eu não estava envolvida, mas eu lembrei da minha oração. Eu falei, nossa, eu pedi isso. E ele tem todas. E ele é bonito. Eu aceitei, e graças a Deus. É o que eu falei, a gente não está desatento o tempo inteiro. É a gente estar atento aos sinais de Deus na nossa vida, porque nós estamos em constante o quê? Oração. Apesar dos. Olha, não pensem que eu não tenho, eu estou aqui contando a minha vida de oração e tudo, mas porque eu preciso vencer os meus muitos defeitos, viu? Eu não sou santa, não. Mas eu tenho dentro de mim a consciência de que o céu responde às nossas orações. Então, seria burra eu se eu não rezasse o tempo inteiro, você está entendendo? Então, começou daí. E aí a gente namorou 2 anos, e aí ele me pediu em casamento. Durante esse período de namoro, não foi um namoro simples, porque foi um namoro de muita luta, de muito crescimento de ambos, porque o que eu vi ali não era para eu ter um namoro, era para que eu soubesse se eu queria casar ou terminar. Mas eu nunca expressei isso para ele, ele já sabia, né? E aí ele foi a melhor fase que a gente tem para trazer a pessoa que conhecendo para Deus é quando ela está empolgada conosco. Eu falo, vai esperar casar para levar para a igreja é burrice. Porque ele queria me conquistar. Eu nunca nem precisei pedir a ele ir à missa comigo. Chegou domingo, eu falei, olha, eu vou fazer, a prioridade da minha vida era Deus. Então, chegou domingo, eu falei, eu vou à missa. Ele falou, eu vou com você. E aí ele, quero. Então tá, então vamos. E aí, a partir do momento que a gente vai tendo intimidade, a gente também vai, claro, exigindo mais do outro na vida de oração, porque a gente vai tendo mais intimidade. Mas esse primeiro start, ele se dá naturalmente pela postura. O homem, principalmente. Eu digo para as mulheres agora. Como encontrar um homem... Basta você ter uma postura de uma mulher feminina. É que as mulheres não sabem mais ser femininas, infelizmente. Então, é o quê? Ser dócil e saber colocar o seu valor está em Deus. Você é valorosa. E existe também, Luísa, por favor, eu quero saber a sua opinião, a forma de comunicação também. Muitas vezes afeta a relação matrimonial, a forma agressiva, a comunicação agressiva, esse lapidar do diamante para que a relação familiar, que a relação matrimonial se construa nesse passo a passo para frente, como você mesma já falou algumas vezes, para a conversão e para que se crie o alicerce familiar. Então, a gente só vai conseguir ser feliz se responder sim a Deus, correto? Então, eu tenho que olhar para como Deus me fez, não para o outro. Esquece o outro vai por osmose depois que você se ajeitar. Então, a mulher, já que eu sou mulher, eu vou falar para as mulheres. Você, mulher, tem que olhar como Deus te fez. Como é que é o seu corpo, por exemplo? Ele recebe. Nós, mulheres, para sermos de fato femininas, precisamos saber receber. Você falou agora, Marcelo, sobre agressividade. Isso é completamente antifeminino. É anti o ser feminino, né? Da própria que a mulher deve ser. E isso afasta o homem, porque o que ele quer é a mulher sendo feminina. Então, quando a mulher é viva, e eu falo isso porque eu tenho uma dificuldade natural, porque eu sou de um temperamento mais expansivo. Deve ter reparado que eu não paro de falar. Você é a melhor pessoa para a gente conversar sobre família, sobre feminilidade, sobre religião, sobre o que é a essência verdadeira do ser humano, que é
construir uma família, trabalhar, realizar sonhos. Isso nos aproxima ainda mais, até mesmo daquelas pessoas que estão agora assistindo o podcast Propósito, aqui na central de podcasts da Rádio Evangelizar, se perguntando: puxa, eu pedi tanto a Deus, não conquistei, mas você falou algo que pode ser adicionado a um novo pensamento, a uma oração para conquistas, para realizações, e até mesmo, Luiz, eu vou te provocar para nesse passo de conversão, que é a nossa lapidação, né? Nós somos um diamante, eu volto a reforçar isso. Então, bater papo com você está sendo incrível e você é um fenômeno na internet, só cresce a cada dia, mas nós vamos falar sobre o seu conteúdo de internet daqui a pouco. Vamos falar mais. Continua sobre esse raciocínio que você estava aí, sobre a forma de falar do feminino para o homem. Por favor. Então, quando nós olhamos o homem e a mulher é aquele que recebe a semente do homem. Ou seja, nós recebemos para transformar aquele material em espiritual. Ou seja, nós temos uma capacidade muito grande, se a gente entender que nós precisamos acolher para transformar. A mulher vai conseguir transformar, tenho certeza, o marido, se ela conseguir recebê-lo com carinho. Recebê-lo em vários momentos do dia, ou então as preocupações dele, sem dar os gritos do que tem que ser feito. Porque, ao mesmo tempo, nós somos a governanta da casa, digamos assim. Mas, primeiro, quando entra, a gente precisa recebê-lo. A gente recebe para transformar. Então, o que o homem espera de nós? Que nós o recebamos. E quando nós não recebemos, que nós gritamos, que nós impomos, que nós colocamos desordem na comunicação. E eu sei que é difícil, principalmente para alguns temperamentos, por exemplo, colérico. Estou aqui revelando aqui o meu tempo. Quem nunca ouviu falar nisso vai saber mais, como o Marcelo falou lá na minha página do Instagram. Vai saber melhor. Mas é necessário a gente lapidar esse diamante, Marcelo, que você está falando, porque todos nós somos filhos de Deus, já somos batizados. Somos católicos batizados, não somos apenas criaturas, somos filhos de Deus, somos diamantes. Então, Deus ele está disposto a lapidar esse diamante conosco, em nós. Então, a gente precisa dar mais uma vez, lembrar os sucessivos sim. Pô, Deus espera que eu seja assim. Eu preciso acolher melhor. Ah, mas o meu marido faz isso, faz aquilo. Para de olhar para a trave do outro. Olha para a sua primeiro. E aí você olhando para a sua trave, você vai mudar, você vai agir como Santa Rita de Cássia agiu com o marido dela. Por isso que ela é das causas impossíveis. Ela conseguiu o impossível, você vai conseguir também. Então, é entender verdadeiramente o nosso papel. O que Deus espera de mim é aonde eu vou conseguir os milagres. Se eu começar a dar sims para esse plano que Deus espera que eu seja, enquanto mulher. E aí, por osmose, por consequência, todo o lado também. Ah, mas o meu marido não reza. Meu marido não reza o terço. Nossa Senhora diz que tem que rezar o terço. Seja inteligente. Você não tem a noção de que você tem que acolher? O que você vai fazer? Eu falo para algumas mulheres. Você vai falar com Nossa Senhora, eu vou usar o que Deus espera de mim da acolhida, tá? E aí você vai no seu marido e fala assim, amor, você chegou cansado? Você quer uma massagem aqui nos pés enquanto eu tenho que rezar? Eu vou rezar o meu terço? Fazendo massagem em você. Você não vai falar assim, vem agora rezar o terço comigo. Porque a Nossa Senhora disse, vai entrar por aqui, vai sair por ali. Esse é o ponto da comunicação, né? Olha só, mas isso é tão verdadeiro, é tão real, e que o homem vai tentar alcançar essa mesma satisfação, esse mesmo amor que você está vivendo em rezar o terço. Até porque a obra acontece verdadeiramente diante dos nossos olhos. Os anjos
eles vêm fazer parte da casa que reza o terço todos os dias. Então, e eu falo ainda mais, eu falo no Rosário, porque Nossa Senhora tem promessas incríveis para os devotos do Rosário, que são pelo menos 3 terços por dia. Mas é que quando se você começa a ver resultado em comer bem, você não vai querer comer bem não só no seu café da manhã, você vai querer comer bem no almoço, no jantar, entende? Então, o terço, ele é o comer bem, que já traz resultados, tá? Tô fazendo uma analogia aqui. Então, então, seu marido, nesse momento que vai sentar ali para receber a massagem, ele não tá ali sentando para rezar o terço. Mas enquanto você reza, e ele vai vendo em você um resultado de, poxa, ela tá diferente. Ela tá mais amorosa. Ele talvez nem pare para raciocinar assim, dependendo do temperamento dele, ele talvez nem pare para raciocinar assim. E ele vai concluir isso sem precisar raciocinar, pela sua insistência em ser boa. Eu falo insistência boa porque a gente não muda o corpo em um dia, tá? Assim como a gente não vai lapidar as nossas más inclinações, ou seja, melhorar em um dia. Então, a gente vai ter uma insistência em ser bom. Para trazer resultados para um relacionamento, ele tem que saber que existe aquela pessoa na rotina, não de vez em quando. Aquela pessoa boa que ele está vendo ali, ela não foi boa naquele momento específico que ela estava bem, mas ela é boa mesmo quando ela está de TPM. Entende? Então, e porque Deus deseja que nós sejamos um com o nosso marido. Eu fico imaginando isso, tá? No que acontece? Não adianta nós pensarmos que essa ideia, por exemplo, os homem e a mulher são muito diferentes uns um do outro, e aí vem aquela ideia toda de ideologia de gênero, enfim, que eu não vou abordar aqui, mas de ordem lá atrás, que é o homem e a mulher, exatamente porque é necessário a gente compreender que o plano divino passa sobre esse querer se lapidar para amar. E isso vem muito da união entre um homem e uma mulher num casamento, porque são diferentes. Então, como é que eu vou amar só quando eu estou tendo benefícios? Eu tenho que amar quando eu estou tendo dificuldades realmente. Por exemplo, a mulher, quando ela vai dar à luz, ela sofre. Ela ela dói nela. O amor tem que doer para ser amor. A cruz de Cristo nos prova que ele nos ama, porque ele mesmo doendo ali, mesmo doendo ao se encarnar, né? Ele, doendo ali na cruz, ele não voltou atrás. É uma decisão que vai além do sentir, mas também pela inteligência, é uma entrega total. Então, quando nós nos decidimos no altar, é porque nós sabemos, no altar de Cristo, né, nós somos católicos, é porque nós sabemos que ali, no casamento, é um local que nós vamos sofrer também. Porque nós temos o quê? Dificuldade para acordar de manhã, dificuldade para falar manso. Então, para que eu possa, de fato, encontrar o amor no meu casamento, eu tenho que lapidar as minhas más inclinações em Cristo e com Cristo, por isso que o casamento é a três, é o marido, a esposa e Deus. E o que? A partir disso, encontrar o verdadeiro amor. Nossa, a minha mãe, né, quando os filhos pensam, minha mãe me ama porque mesmo quando ela está cansada, mesmo quando ela não dormiu a noite inteira, ela consegue me dar um beijo de manhã. Eu levanto, a mãe, ela levanta de madrugada para dar mamar. O que motiva a mãe a largar o sono dela para ir ao encontro de um bebê de madrugada para alimentar? O amor. Não o sentimento. O sentimento ali naquele momento é o que dela? Qual é o desejo dela naquele momento? Dormir. O amor é a escolha. É a escolha. E é mais que escolha, né? É uma decisão constante, que não oscila.
Essa é a ideia. Por isso que nós casamos, né, no altar. Porque Deus, no altar, mostrou para nós o que é o amor. Então, essa é a ideia que precisa ser resgatada para nós, enquanto católicos. Porque muitos casamentos, se as pessoas falam assim, Luísa, meu casamento foi anulado. Eu falei, não, já mostra que não, realmente é nulo, né? Não sabe nem a diferença. Anular não tem a igreja não pode anular um sacramento. Ela não tem essa capacidade. A igreja pode reconhecer que a pessoa, no dia do casamento, quando ela foi casar lá naquele altar, ela não sabia o que estava fazendo. Se ela não sabia o que estava fazendo, como é que ela se comprometeu? Então, é nulo. Aí tem uns diversos motivos que se pode investigar, que a igreja pode investigar. E é o que eu falo, estejam de acordo com as regras da igreja, mas tem que se resgatar isso, porque para que as pessoas casem com consciência, para que sejam de fato felizes no casamento. Porque quando a gente não tem essa consciência, a gente vai escorregar nos nossos erros, nas nossas más inclinações, nos nossos próprios pecados. E a gente vai ficar escorregada lá, achando que não é amor o que a gente tem pelo outro, porque a gente está dando os desejos e os sentimentos daquele momento ficam bagunçados. Mas o sentimento ele pode ser tratado à medida que eu tomo uma decisão, porque eu já tive aquele sentimento para aquela pessoa uma vez. Então, como é que a gente veio parar nesse assunto tão complexo? Isso eu falo mais lá no meu Instagram, mas nos meus É um cursos, né? assunto profundo e necessário, né? O matrimônio é assim. Sim, Uma é a salvação da crucifixo, né? humanidade, né? É a salvação da humanidade. Se a gente for pensar aqui também sobre maternidade, paternidade, nós vamos nos aprofundar mais, mas você falou bastante sobre decisões, né? Como é que a sua fé católica, ela influencia as decisões diárias dentro do seu lar, da sua casa, da sua família, do seu trabalho? É aquilo, né? As nossas crenças sobre a verdade simplesmente vivem na nossa mente, assim, voando. Elas vão definir como nós agimos. Então, por isso que é muito importante a gente fortalecer essas nossas crenças para que a gente tenha um caráter firme. O que é um caráter firme? Um caráter que age de acordo com o que pensa. Agora, se eu penso, mas eu não tenho certeza do que eu penso, eu tenho um caráter vacilante. Então, como é que a gente vai fortalecer as nossas estudando? O nosso atributo que mais nos aproxima de Deus é o intelecto, é a inteligência. E Deus deseja iluminar a nossa inteligência, Ele deseja se revelar cada vez mais. Ele já se revelou por inteiro em Cristo, mas a gente precisa estudá-lo. E como que a gente estuda isso? Através da igreja dele. Mas eu não acredito na igreja, que essa é uma igreja católica. Então, você precisa fazer esse estudo. Se você for, eu indico vários livros, tenho os meus cursos, mas é necessário a gente tomar o movimento de decidir-se em crescer, em querer conhecer mais, em querer estudar. Se você vai ser um médico, você vai ser um médico melhor se você tiver em constante o que? Atualização. Você precisa estar sempre estudando. Você vai ser qualquer profissão. A pessoa se destaca quando ela estuda mais. Então, por que cargas d'água nós achamos que para ser bons filhos de Deus, nós simplesmente vamos, sei lá, viver a nossa vida com as nossas preocupações e esquecer de se relacionar e estudar aquilo que ele já desejou e revelou para nós? Agora eu gostaria que você contasse alguma história inspiradora para a gente tocar algum coração que precise ouvir essa história que você tenha vivido a partir da tua fé católica. Mas em relação exatamente a quê, assim?
Aquela que o Espírito Santo tocar agora o seu coração, que te traga uma boa recordação, uma boa memória. Uma boa recordação, uma boa memória. Olha, essa história do meu marido que eu contei, eu quero trazer aqui de novo, porque, né, já que eu contei ela, foi um momento na minha vida que eu estava muito próxima de Deus. Então, estava muito simples o meu diálogo com ele, porque eu conseguia senti-lo. E quando aconteceu tudo isso, que ele me pediu em namoro, né, sem tentar me beijar e tal, eu virei para Deus e falei assim: Senhor, que eu nunca me esqueça da sua ação na minha vida, que eu nunca duvide da sua existência, porque eu sei o que o Senhor fez comigo foi um impossível diante do século que eu vivo. E, gente, meu marido ainda por cima não era da igreja, tá? Então, assim, ele era realmente impossível agir dessa forma. E acontece que passou um tempo e eu estava na faculdade ainda, né? Eu estava namorando ele, mas eu estava na faculdade. E eu tive um período de ausência desse sentir Deus. Eu rezava, mas era como se ele não existisse. Não era nada. As orações eram bem frias, assim, pareciam. E eu tive um professor na faculdade, ainda por cima, que, enfim, era uma pessoa que não acreditava em Deus, e eu tinha que ser firme para dar a ele ali no final da aula. Eu ficava ali conversando com ele para mostrar que Deus existia e tal, me preocupava com ele. Mas eu sempre me lembrava desse momento que eu tinha falado isso para Deus: Senhor, eu não vou esquecer que você fez isso para mim, porque isso foi muito surreal. Assim, na época, né, eu era, sei lá, tinha 23 anos de idade. E passa. Esses momentos de frieza espiritual, eles passam se a gente permanece firme. Deus, ele às vezes nos testa, sabe? Em diversas formas. Tem gente que é testado com outros, às vezes vem as doenças, que são momentos dela até se aproximar de Deus, mas tem pessoas que se afastam, não se afaste. Os momentos que Deus silencia, não é porque ele deixou de existir. Deus é, quando ele se apresenta lá para Moisés, né, ele fala: eu sou aquele que sou, ou seja, ele é. Ele vai além do tempo. Ele permanece sempre. E essa certeza a gente precisa ter, para a gente não se afastar dele. Nos nossos momentos de tristeza, nos nossos momentos de dificuldade, nos momentos que a gente acha que ninguém está nos ouvindo, ele está ouvindo. E ele permanece. E pode parecer que não foi nada demais, mas o fato é que eu sempre tive facilidade nas minhas orações de ter muita presença do Espírito Santo, sentir, sabe? E durante acho que um ano eu não tive. E veja, um momento perigoso, porque eu sempre fui ensinada a namorar, minha mãe me ensinou o valor da castidade. E sentindo Deus, olha que perigo, né? Assim. Então, é muito importante a gente saber fazer o certo que deve ser feito por pura justiça, não por puro sentimento. É justo dar a Deus. É justo que a gente dispense tempo da nossa vida procurando adorá-lo, senão a gente vai criar ídolos para nós. Porque nós temos esse desejo de encontrar esse eterno, esse algo que encha. Então a gente vai procurando em outros lugares, a gente vai tendo ídolos. Vai ser no trabalho, vai ser sei lá, em um time de futebol, vai ser no dinheiro. Não, volta pro foco. Fica ali firme. Deus o que ele deve, o que nós devemos a ele, que é o tempo que a gente precisa, pelo menos, de oração Sejamos diária. firmes no propósito.
Acho que essa frase Firmes no propósito. essa é uma frase muito, muito sólida para demonstrar esse nosso encontro aqui. Mas vamos falar agora sobre esse fenômeno que você é na internet, falando sobre tantos temas importantes para a família, sobre crianças, sobre o Rosário, Santo Rosário. Seu contato no Instagram é sensacional, seu perfil no Instagram é muito legal. Então, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece, já me ouviu aqui falar sem parar. Bom, meu nome, mais uma vez, como o Marcelo me apresentou no início, é Luísa Maria Desmarrais Agnelli. Eu sou guia e sócia de peregrinações católicas pela Desmarrais Tour, com toda a minha família. E também sou educadora e catequista de milhares de mães, né, de famílias, através dos cursos Formação Maternidade Católica, Mapa do Rosário e Desvendando de São José. São os cursos que eu sei que já tocaram milhares de corações. E o que eles são? Né? A Formação Maternidade Católica é uma forma da gente conhecer mais a nossa fé e também métodos para bem educar o coração dos nossos filhos, para que tenhamos paz no lar e também filhos que desejem, que queiram santidade. Então, é uma formação para a educação dos filhos diante da nossa fé católica. O Mapa do Rosário, ele é um curso de conhecimento prático ao mesmo tempo. É para todas as pessoas que já rezam o terço e não conseguem rezar o rosário, ou já rezam inclusive o rosário, mas vão aumentar essa devoção. E para as pessoas que nem sabem o que é. Porque eu ensino do A ao Z ali. É claro que não é um curso para ensinar a rezar o terço ou o rosário. Isso você acha na internet. Mas é um curso muito mais profundo que isso, para aumentar a sua devoção, o seu amor, o seu fervor por esta oração. Porque, mais uma vez, qual é o motivador da nossa vontade? O amor. E a gente precisa amar o rosário para realmente ter a motivação correta de rezar todos os dias. Isso muda a nossa vida. Eu não sei contar quantos testemunhos sobre as minhas alunas que entraram no rosário. São incontáveis, porque o rosário em si é maravilhoso. E o de São José, como eu falei, acabou que eu não terminei, né? O que São José tinha no meio. Eu conheci meu marido, pedindo para ele. Meu marido, logo no início do nosso namoro, a gente começou a namorar em novembro, ele virou para mim no dia 19 de março, falou assim: meu pai falou que hoje é o dia do meu padrinho. Eu falei: do seu padrinho? Ele nem sabia que eu era de São José ainda. E aí, ele falou que é dia de São José, ele é meu padrinho. Eu, Ele, no batismo dele, foi consagrado a São José. E o dia que ele me pediu em casamento, no ano seguinte, a gente foi ver, dia 19 de março, caía num sábado. Então, eu fui vendo ali a presença de São José na minha vida, no meu casamento. E eu sou muito devota a ele. Meu segundo filho tem o nome de Joseph, por causa de São José. É em inglês porque ele nasceu aqui, né? Eu achei melhor botar em inglês. E, enfim... E na internet, eu tenho uma... você pode me achar tanto pelo meu nome, Luísa Maria Desmarrais Agnelli, ou pelo nome Família Católica, que tem o meu Instagram, que é onde eu faço também um apostolado, onde eu faço, além dos cursos ali, eu já dou muitas dicas. E fico em contato, eu gosto desse contato com o povo, eu não paro de falar, né? É incrível bater papo com você, é incrível. Eu que agradeço o convite por estar aqui. Foi um momento muito agradável para mim, poder relembrar um pouquinho de tudo que eu vivi. E sempre eu falo, primeiro ouvido a ouvir é o meu. Então, eu que me beneficio mais. Agradeço de todo o coração. E espero que você que está aí acompanhando possa receber aí o amor de Deus que Ele fala através dos outros, com cada um de nós.